noite, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Eu já havia falado em outras lives que eu gosto muito das bem-aventuranças do Evangelho. E são várias bem-aventuranças que contém esse Evangelho. Começa no capítulo 5, as bem-aventuranças, aí vai para o capítulo 7, 8, 9 e 10. Aí o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 8 que eu vou falar hoje, bem-aventurados os que têm puro coração, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, e por último, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Eu já falei sobre o capítulo 10 na live anterior, então comecemos, né? Simplicidade de pureza e de coração. Jesus diz: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino de Deus, ou o reino dos céus, é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Prestem bem atenção que Jesus não fala que o reino dos céus é das crianças, mas sim aqueles que se assemelham a crianças. Não no sentido espiritual, mas no sentido presente mesmo, físico, né? Aquela criança no corpo físico que ainda está em tenra idade. Por quê? Bem-aventurados os que se assemelham a crianças, a criancinhas, né? Que são as primeiras fases, né? da infância. Porque são aquelas pessoas que têm o coração desprovido de qualquer pensamento negativo, mal para consigo e para com os outros, né? Que vive a caridade, que tem atitudes boas para com as pessoas, né? Não pensam no mal, enfim. A pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade, né? Então, o puro de coração ele é simples e humilde, que também é misericordioso, que também é brando e pacífico, enfim, que tem todos aqueles valores da lei moral, né? A lei divina. Então, Jesus diz essa frase célebre porque ele toma a infância como emblema da pureza, né? A gente sabe que tem espíritos que reencarnam várias vezes, são espíritos antigos, né? Aqueles que estão sempre assim reencarnando, que o tempo de erraticidade dele é menor, né? Porque reencarnam sempre. Mas enfim, mas ele fala aqui do plano físico mesmo, tá? Daqueles que são criancinhas que têm puro coração, porque se comparam a uma criança que não tem, nem tem idade, né? Na criancinha mesmo, na fase inicial da infância, nenhuma tendência negativa, perversa, onde tem a imagem da inocência e da candura, né? Como aqui diz. Então, ele em nenhum momento Jesus fala que são bem-aventurados aqueles que são crianças, mas não, aqueles que se assemelham a crianças, né? No plano físico. Aqui no item 4 tem uma pergunta. Pois que o espírito da criança viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. Então, imagina se a gente lembrasse das reencarnações. Imagina, ia fazer um nó na nossa cabeça, né? Imagina saber que eu fui uma assassina, uma pessoa impiedosa, cruel, um ditador, por exemplo, né?
como que ficaria eu, mãe, cuidando de uma criancinha que já foi o pior dos seres humanos, entendeu? O pior do ser humano em outras encarnações. Então, por isso não nos é dado saber lembrar das encarnações passadas. Então, assim, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, a criança em tenra idade, ela não tem formado o caráter dela. Mesmo aquele espírito endurecido, na fase da infância, ainda precisa do colo da mãe, da assistência materna. Não desenvolveu os instintos, nem os vícios, né? À medida que ele vai passando de fase, aí vão se somando todas essas coisas. E aqui no item 5 fala assim: pecado por pensamento, adultério. Jesus fala: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, a palavra adultério que Jesus usa não é aquele sentido que a gente conhece de traição entre marido e mulher e vice-versa. A palavra adultério é de um modo generalizado, que denota, que significa um sentido geral para o mal praticado, né? Para designar o mal. Ou seja, todo pensamento mal, como por exemplo nessa passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado por santos anjos na glória do seu Pai. Então, a verdadeira pureza de coração não está somente nos atos, né? Ela está no pensamento, nas palavras, né? Um coração puro, ele denota conduta moral elevada, sem pensamentos ruins para com o outro e sem palavras, né? Sem o que sai da boca, né? O que a gente pensa sai da boca, né? E, consequentemente, a gente age o mal também. Está agindo de forma errada, só de pensar em alguma coisa ruim. Então aqui fala: o puro de coração sequer pensa no mal. Ele não age no mal, ele não pensa no mal e ele não fala no mal. Ele não propaga o mal com a língua, com a palavra. Condena também o pecado, mesmo em pensamento, porque sabe que é sinal de impureza do espírito. Então, sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Sim. À medida que avança, né, pelo caminho, na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, através do seu livre-arbítrio, se ele pratica o bem, ele vai ser recompensado. Se ele pratica o mal, ele vai ser punido. Não porque Deus pune. Quem pune somos nós mesmos com a nossa consciência, né? E aí vem as provas e as expiações, nas dores. Então, todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que alimenta de se melhorar, de se lapidar, de lapidar o seu espírito, né, a sua moral, tem ocasião de adiantar-se, oportunidade de progresso. Porque repele o mal com ênfase, com energia. Isso é indício de esforço pessoal para apagar uma mancha, né?